Olá, tudo bem por aí? Vamos dar sequência ao nosso livro aqui, né? O estudo desse livro. Estamos hoje começando a página 24. Ontem eu saí um pouquinho do livro em si e fui explicar algumas questões das fontes do Parque de Caxambu, né? Que havia sido dado aqui algumas explicações sobre as deusas, as energias que estão por trás de cada fonte. E ontem eu trouxe a questão da cura, né? Qual é a questão medicinal de cada fonte principal ali de Caxambu. Hoje, o Marco começa a explicar a primeira vinda dele para o Brasil, que foi em 1995. Ele disse que veio ele, a esposa Marinka e o Franklin Frederick, certo? Eu até coloquei no vídeo de ontem uns links para uma entrevista que o Franklin deu numa TV de Belo Horizonte há 12 ou 13 anos atrás, que é bem interessante essa entrevista dele, porque ele explica como que era a questão dos parques das águas, né? Desde lá do começo, de quando surgiram no Império, até a década de 50, que na década de 50 começou assim a desconectar um pouco essa questão dos parques e a cura, né? Os parques e os médicos, que antes isso tinha uma ligação, né, total. Então, aqui ele diz que o Franklin, né, enviou alguns mapas para ele e ele pediu para a filha dele, para Ana, analisar esses mapas e ela conversar, perguntar ao anjo de cura da terra, que eles chamam de Devos, qual era o significado de São Lourenço. Devos confirmou que São Lourenço é um lugar com energias maravilhosas. Ele descreveu o parque em que se encontram as fontes como sendo uma bomba de energia, repleta de energias sutis e curativas puras, e simultaneamente como um mundo de conto de fadas, cheio de entidades da natureza. E ainda acrescentou: infelizmente esse lugar magnífico foi destruído. Suas energias foram reprimidas e estilhaçadas, e as entidades que nele vivem negativadas. As causas dessa triste situação ele atribuiu à destruição da cultura nativa brasileira e as consequências ecológicas do crescimento da cidade na proximidade imediata do parque. Nos próximos capítulos ele diz que vai abordar esse tema. Prosseguindo sua mensagem, Devos deu instruções sobre como poderíamos melhorar a infeliz situação energético-vital do parque através de práticas de cura da terra. E finalizou dizendo que São Lourenço desempenha um papel importante não apenas no contexto do país, mas para a terra como um todo. 2 anos mais tarde, executamos em São Lourenço a obra de cura da terra que Devos nos havia proposto para dissolver as causas de destruição mencionadas. Neste caso, tratava-se de um tipo de purificação e revitalização do lugar através de sons, dança e imaginação de cores. Trabalhei com um grupo de pessoas interessadas e nós cantamos e dançamos sobre os pontos de acupuntura da terra do parque. Esse é um método de cura da terra, através do trabalho em grupos, que descrevo mais detalhadamente no livro Curar a Terra. O livro Curar a Terra existe em português, é fácil encontrar nas livrarias digitais, né? Se você colocar na internet, é um livro fácil de encontrar, porque ele foi publicado dentro de uma editora, então ele está disponível ainda. E nesse livro Curar a Terra, ele é muito interessante, porque ele vai trazendo passos, ele vai explicando algumas coisas que nós podemos fazer, né, para harmonizar essa energia. E eu encontrei recentemente vídeos do Marco, que estão em inglês, onde ele explica alguns exercícios corporais, né, para harmonizar a nossa energia com o ambiente também. Então vocês podem buscar aí no YouTube, que é possível encontrar. Então, né, ele fez esse primeiro processo de cura, que ainda não foi com as pedras de acupuntura, foi com essas danças, né, imaginação de cores
esse trabalho inicial. Daí, depois desse primeiro trabalho, né, ele continua aqui relatando. Somente depois de o primeiro processo de cura ter sido bem sucedido é que consegui sentir o que o anjo da terra quis dizer quando mencionou as extraordinárias energias de São Lourenço. Posso perceber agora, na área do Parque das Águas, uma gigantesca fonte de éter aquoso, com um diâmetro de aproximadamente 1,600 metros. O éter aquoso representa a energia da vida. Quer dizer que neste vale côncavo, em forma de taça circular, em que se encontra São Lourenço, existe uma cratera invisível, da qual, em ondas intensas, brota a própria vida, ou mais exatamente, a energia vital que alimenta o lugar e todos os seres vivos que nele habitam. É bem verdade que cada lugar e cada ser vivo possui fontes próprias de energia vital, para delas colher as energias necessárias para a continuidade da vida. Mas existem fontes de significado mais abrangente, que, por exemplo, impregnam um país ou um continente com energias determinadas. A continuidade da vida é dessa forma garantida em vários planos. Então ele diz assim, quem chega em São Lourenço, né, vê que São Lourenço tem muitas montanhas. E a parte reta, plana de São Lourenço é onde está o parque. Então isso que ele fala de uma taça, fica bem claro, né? Essa questão naquela região ali onde o parque está. E ele fala de mais ou menos 800 metros para cada lado ali do parque, que seria essa grande cúpula aquosa que ele sente. Se nós lembrarmos de pontos anteriores do livro, onde ele diz que as águas emendadas em Brasília, elas recebem energias cósmicas, e a região do circuito das águas são energias telúricas, então realmente a força da energia ali, ela brota da Terra, né? Ela está ligada às águas que saem da Terra e as águas saem com essa energia. É diferente de águas emendadas, que é banhado por energias divinas, cósmicas, né? Então essa energia vem do coração da Terra, naquele lugar ali, tá? Então é isso que ele fala, essa questão dessa taça, essa força da Terra que existe ali. E se a gente for pensar o que ele falou anteriormente sobre a imagem da Virgem, que geralmente está sobre um dragão ou sobre a lua, e que essa energia do dragão, por exemplo, ela está relacionada à energia da Terra. E um outro livro dele, o mais recente em português, A Caminho do Novo, nesse livro, ele fala, né, na verdade não é nem ele, é o genro dele, o Thomas, fala da energia de alguns óleos essenciais e traz a fala do ser do óleo essencial, né? Da mesma forma que a gente está vendo aqui, todos esses seres que compõem camadas invisíveis para nós, o Thomas fala do ser, que é o óleo essencial. É uma coisa linda, assim, eu achei muito profundo. Eu nunca havia ouvido sobre isso. E quando Thomas fala sobre isso, ele fala da força do óleo essencial da pitanga. E traz essa força do dragão da terra, que é uma força que precisa ser trabalhada para que vençamos as nossas sombras e ao mesmo tempo possamos trazer as forças profundas do nosso eu, do nosso interior, para a ação. Então, se a gente pensa essa região de São Lourenço, né, tocada, banhada por essa cúpula de água, toda essa questão de um dragão que tem uma força telúrica, se a gente olha para histórias orientais a respeito de dragões, né, por exemplo, tem dragões que cuidam de cada elemento da natureza, é como se fossem devas também, né? Mas com essa figura do dragão que vem dessa cultura folclórica oriental, de China, de Japão, onde existe, né, um culto ao dragão, o dragão bom, né, que cuida, não bom, mas correto, né, que cuida
de determinadas coisas da natureza. Então, se a gente relaciona tudo isso e a gente vai para a simbologia do dragão azul das águas, que é uma simbologia japonesa, que é o dragão que fica na terra, mas que ele cuida da força das águas. Ele ordena as chuvas, ele ordena as águas dos rios. Então tem toda uma ligação, né, profunda, assim, se a gente começar a correlacionar isso com questões que a gente conhece, né, trazer para nós, para a gente refletindo as conexões que isso possa ter com outros conhecimentos que já temos. Então paramos aqui hoje, aqui ainda nessa página 24, certo? Para que no próximo vídeo a gente fale do sistema energético do circuito das águas e a relação com a América Latina e com o planeta Terra. É muito bonito essa parte. Aqui chega um trecho, pessoal, que eu vou começar a ler um pouco mais o livro, porque são informações muito ricas, né? Hoje eu praticamente li uma página inteira e depois, né, fiz alguns comentários aqui, mas agora eu sinto que é importante isso, de irmos lendo, porque são informações bem preciosas que estão aqui, para que a gente possa aproveitar isso, assimilar e fazer esses paralelos com outros conhecimentos que nós temos, certo? Obrigada pelo seu tempo e na próxima seguimos. Gratidão.